Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Capítulo 6. As necessidades humanas e a provisão divina. Razões da ineficiência e o remédio. Melbourne, Austrália, 3 de julho de 1892. Desejo dizer aos que pregam a palavra: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Todas as vantagens e privilégios que se possam multiplicar para vosso benefício, para que sejais educados e treinados, arraigados e fundados na verdade, nenhum auxílio real vos prestarão pessoalmente, a não ser que a mente e o coração estejam abertos de tal modo que a verdade encontre entrada, e façais uma consciente renúncia e prática e de cada pecado que tem fechado a porta contra Jesus. Esquadrinhe à luz de Cristo cada canto escuro da alma. Com sincera determinação, adotai um correto procedimento. Se vos apegardes a um rumo errado, como muitos de vós estáis agora fazendo, e se a verdade não opera em vós com transformador poder, de tal modo que lhe obedeçais de coração, porque amais aos seus próprios princípios, tende a certeza de que a verdade para vós perderá o seu poder vitalizador, e o pecado se fortalecerá. Por esse motivo é que muitos não são agentes eficientes do Mestre. Estão constantemente tomando providências para agradarem e glorificarem a si mesmos, ou acariciam a concupiscência em seu coração. Certamente consentem com a lei dos 10 mandamentos, e muitos ensinam teoricamente a lei, mas não acariciam os seus princípios. Não obedecem ao mandamento de Deus de ser puros, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Enquanto vivem constantemente na mentira, poderão tais pessoas ter força, poderão ter confiança, tornar-se-ão tais pessoas obreiros eficientes de Deus? O Salvador orou pelos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas se quem recebe o conhecimento da Bíblia não fizer mudança em seus hábitos ou práticas para corresponder à luz da verdade, que será então? O Espírito peleja contra a carne, e a carne contra o Espírito, e um deles deve vencer. Se a verdade santifica a alma, o pecado é odiado e evitado, porque Cristo é aceito como hóspede honrado. Mas Cristo não pode partilhar de um coração dividido. O pecado e Jesus nunca estarão em parceria. O que aceita a verdade em sinceridade, que come a carne e bebe o sangue do Filho de Deus, tem a vida eterna. As palavras que eu vos disse, disse Jesus, são espírito e vida. Quando quem recebe a verdade cooperar com o Espírito Santo, irá sobrecarregado com o peso da mensagem para as almas, nunca será apenas um sermoneador. Lançar-se-á de corpo e alma a grande obra de buscar e salvar o que está perdido. Praticando a religião de Cristo, realizará uma boa obra ganhando almas. Sob a obrigação moral para com Deus. Todo crente está sob a obrigação para com Deus de ter mente espiritual, conservando-se no conduto de luz para poder deixar sua luz brilhar para o mundo. Quando todos os que se empenham na sagrada obra do ministério crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, odiarão o pecado e todo o egoísmo. Constantemente se processa uma renovação moral ao continuarem a contemplar a Jesus. Conformam-se eles com sua imagem, e neles são achados completos, não tendo a sua própria justiça, mas a que há em Cristo Jesus nosso Senhor. A grande vantagem dos institutos ministeriais nem metade é apreciada. São ricos de oportunidades, mas não realizam nem metade do que deviam, porque os que os frequentam não praticam a verdade que lhes é apresentada em linhas claras. Muitos dos que estão explicando as Escrituras a outros não renderam conscienciosa e inteiramente a mente, o coração e a vida ao domínio do Espírito Santo. Amam o pecado e a ele se apegam. Tem-me sido mostrado que as práticas impuras, o orgulho, o egoísmo, a glorificação própria têm fechado a porta do coração, até mesmo dos que ensinam a verdade a outros,
de modo que o desagrado de Deus sobre eles recai. Não se pode algum poder renovador apossar deles? Têm eles caído como presas de uma doença moral que é incurável, porque eles mesmos recusam ser curados? Oh, se todos os que trabalham em palavra e na doutrina atendessem às palavras de Paulo! Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como meu coração se regozija pelos que andam em humildade de espírito, que amam e temem a Deus. Estes possuem um poder muito mais valioso do que o saber ou a eloquência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e seu amor e temor são como um fio de ouro que une o agente humano ao divino. Assim são simplificados todos os movimentos da vida. Quando os filhos de Deus estão lutando com a tentação, batalhando contra as paixões do coração natural, a fé liga a alma com um único que lhe pode dar auxílio, e eles saem vencedores. Oxalá trabalhe o Senhor no coração dos que têm recebido grande luz para que se apartem de toda a iniquidade. Contemplai a cruz do Calvário. Ali está Jesus que deu a vida, não para que os homens continuassem no pecado, não para que tivessem licença para quebrar a lei de Deus, mas a fim de que pelo seu infinito sacrifício possam ser salvos de todo o pecado. Disse Cristo: santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados pela perfeição de seu exemplo. Serão aqueles que pregam a verdade a outros, santificados eles mesmos pela verdade. Amarão ao Senhor de coração, espírito e alma, e ao seu próximo como a si mesmos. Atingirão norma mais elevada do caráter cristão. São seus gostos elevados, controlados os seus apetites. Nutrem apenas sentimentos nobres, simpatia forte e profunda e propósitos puros para poderem verdadeiramente ser colaboradores de Deus. Devemos ter o Espírito Santo a nos suster no conflito, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A necessidade de poder e sabedoria divinos. Melbourne, Austrália, 3 de julho de 1892. Tem-me sido perguntado por que é que há tão pouco poder nas igrejas, por que é que há tão pouca eficiência entre nossos professores. A resposta é que é devido a ser o pecado conhecido, acariciado de várias maneiras entre os professos seguidores de Cristo e a se tornar a consciência endurecida por longa violação. A resposta é que os homens não andam com Deus, mas interrompem a companhia de Jesus e, como resultado, vemos manifestos na igreja o egoísmo, a cobiça, o orgulho, a luta, a contenda, a dureza de coração, a licenciosidade e práticas más. Mesmo entre os que pregam a sagrada palavra de Deus, encontra-se este mau estado de coisas, e a menos que haja completa reforma entre os irreligiosos e não santificados, melhor será que tais homens deixem o ministério e escolham alguma outra ocupação onde seus pensamentos não regenerados não tragam desastre sobre o povo de Deus. Esperando e vigiando. O apóstolo exorta os irmãos dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Oh, que dia está diante de nós! Que joeiramento haverá entre os que se dizem filhos de Deus! O injusto encontrar-se-á entre o justo. Os que têm grande luz e nela não têm andado, terão trevas correspondentes à luz que desprezaram. Necessitamos atender à lição contida nas palavras de Paulo: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O inimigo está trabalhando diligentemente para ver quem poderá acrescentar às fileiras da apostasia. Mas o Senhor logo virá, e muito breve cada caso será decidido para a eternidade. Aqueles cujas obras correspondem à luz que graciosamente lhes foi dada
serão contados do lado do Senhor. Estamos aguardando e vigiando a grande e terrível cena que encerrará a história da Terra. Mas não devemos simplesmente esperar. Devemos estar vigilantemente trabalhando com relação a este solene acontecimento. A Igreja Viva de Deus estará aguardando, vigiando e trabalhando. Ninguém deve ficar numa posição neutra. Todos devem representar a Cristo num esforço ativo e sincero para salvar as almas que perecem. Cruzará a Igreja os braços agora? Dormiremos, como representa a parábola das virgens loucas? Deve-se tomar agora toda a precaução, pois trabalho feito a esmo resultará em declínio espiritual, e aquele dia nos sobrevirá como um ladrão. A mente precisa ser fortalecida, olhar fundo e discernir as razões de nossa fé. O templo da alma deve ser purificado pela verdade, pois somente o puro de coração será capaz de enfrentar os ardis de Satanás. Nossa relação para com o mundo. Não devemos imitar as práticas do mundo e, no entanto, não nos devemos manter afastados do mundo, pois nossa luz deve brilhar em meio às trevas morais que cobrem a terra. Há triste falta na Igreja do amor cristão de uns para com os outros. Este amor é facilmente extinguido e, no entanto, sem ele não podemos ter a comunhão cristã, nem amor para com aqueles por quem Cristo morreu. Nossos irmãos devem atender à injunção e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Teremos de encontrar elementos tortos no mundo e na Igreja. Virão homens pretendendo ter grande luz, mas os que têm experiência da causa de Deus verão que o que eles apresentam como luz são grandes trevas. Homens desta classe terão de ser tratados de acordo com as especificações da Palavra de Deus. Os que estão em erro podem ficar excitados ao advogar seus pontos de vista, mas os que andam na luz podem permitir-se ser calmos, gentis para com os que erram, aptos para ensinar, tornando manifesto o fato de que pediram e receberam sabedoria de Deus. Não terão ocasião para se mover agitadamente, mas ocasião para se mover com sabedoria e paciência, instruindo com mansidão os que resistem. É chegado o tempo em que os que estão arraigados e fundados na verdade podem manifestar sua firmeza e decisão, podem tornar conhecido o fato de que não são movidos por sofismas, máximas ou fábulas de ignorantes e vacilantes. Sem fundamento farão os homens declarações com toda a positividade da verdade, mas não adianta argumentar com eles sobre suas asserções espúrias. A melhor maneira de lidar com o erro é apresentar a verdade e deixar que as ideias estranhas se extingam por falta de atenção. Contrastado com a verdade, torna-se aparente a todo o espírito inteligente a fraqueza do erro. Quanto mais forem repetidas as asserções errôneas dos opositores e dos que se levantam entre nós para enganar as almas, melhor será servida a causa do erro. Quanto mais publicidade se dá às sugestões de Satanás, melhor é satisfeita sua majestade satânica, pois os corações não santificados serão preparados para receber a palha que este para eles prepara. Teremos de enfrentar dificuldades dessa ordem mesmo na Igreja. Os homens farão um mundo de um átomo e um átomo de um mundo, usando os talentos dados por Deus. Não poderemos nós fazer mais pelas igrejas, para que possam ser despertadas de modo a agir segundo a luz que já foi dada? A cada homem Deus designou a sua obra. Tanto o mais humilde como o mais poderoso têm sido dotados de influência que deve ser exercida em favor do Senhor, e devem dedicar seus talentos a Ele, operando cada qual no posto do dever que lhe foi designado. O Senhor espera que cada um faça o melhor. Quando a luz brilha no coração, Ele espera que o nosso trabalho corresponda à nossa luz para estar de acordo com a medida da plenitude de Cristo que temos recebido.
Quanto mais usarmos nosso conhecimento e exercitarmos nossas faculdades, tanto mais conhecimento teremos, tanto mais forças adquiriremos para fazer mais e melhor trabalho. Nossos talentos não nos pertencem. São a propriedade do Senhor com a qual temos de negociar. Somos responsáveis pelo uso ou pelo abuso dos bens do Senhor. Deus espera que os homens invistam os talentos que lhes foram confiados, para que quando o Mestre vier, possa receber o seu com juros. Com seu próprio sangue, Cristo nos comprou como seus servos. Servi-lo-emos. Estudaremos agora para nos apresentarmos a Deus aprovados. Demonstraremos pelas nossas ações que somos mordomos da sua graça. Todo o esforço envidado em prol do Mestre, movido por um coração puro e sincero, será uma fragrante oferta a Ele. Andamos à vista de inteligências invisíveis. Uma testemunha está constantemente ao nosso lado para ver como negociamos com os bens confiados pelo Senhor. Quando o bom despenseiro dos bens devolve os talentos com um lucro, nada reclama. Reconhecerá que são os talentos que Deus lhe entregou e dará glória ao Senhor. Sabe que não haveria ganho sem o depósito, nem um juro sem o capital. Dirá: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Considere agora, igreja, se está fazendo render juros o capital que o Senhor deu. Sem a graça de Cristo, toda a alma estaria em bancarrota por toda a eternidade. Portanto, não podemos com razão exigir nada. Mas ao mesmo tempo que nada podemos reclamar, assim mesmo, quando somos mordomos fiéis, o Senhor nos recompensa como se o mérito fosse todo nosso. Ele diz: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quantos prantearão as oportunidades perdidas quando já for eternamente tarde demais? Hoje temos talento e oportunidade, mas não sabemos por quanto tempo serão nossos. Trabalhemos então enquanto é dia, pois a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Volta ao primeiro amor. Melbourne, Austrália, 15 de julho de 1892. A razão de tantos não alcançarem êxito é confiarem demais em si mesmos e não sentirem a positiva necessidade de estar em Cristo ao saírem para buscar e salvar o perdido. Enquanto não tiverem o Espírito de Cristo e ensinarem a verdade como esta é em Jesus, não realizarão muito. Ando com tremor diante de Deus. Não sei como falar ou traçar com a pena o grande assunto do sacrifício expiatório. Não sei como apresentar os assuntos na força viva em que estão diante de mim. Tremo de medo de que venha a mesquinhar o grande plano da salvação por palavras vulgares. Inclino minha alma em respeito, temor e reverência diante de Deus e digo: quem é suficiente para estas coisas? Como posso falar, como posso escrever aos meus irmãos, de modo que possam apanhar os raios de luz que irradiam do céu? Que direi? Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Tão frígida é a atmosfera da igreja, de tal espécie é seu espírito, que homens e mulheres não podem manter ou suportar o exemplo de piedade primitiva e oriunda do céu. O calor de seu primeiro amor está gelado, e a menos que sejam regados pelo batismo do Espírito Santo, seu castiçal será removido de seu lugar, a não ser que se arrependam e pratiquem as primeiras obras. As primeiras obras da igreja foram vistas quando os crentes procuraram os amigos, parentes e conhecidos e, com oração transbordando de amor, contaram a história do que Jesus era para eles e do que eles eram para Jesus. Oh, se o Senhor despertasse os que estão em posições de responsabilidade, para que não empreendessem o trabalho confiado em sua própria capacidade. A obra que sai de suas mãos não terá o molde e a inserção de Cristo. O poder pervertedor do egoísmo. O egoísmo mancha tudo que os obreiros não consagrados fazem. Têm eles necessidade de orar sempre, mas não fazem.
Precisam vigiar em oração. Têm necessidade de sentir a santidade da obra, mas não sentem. Lidam com as coisas sagradas como com as coisas comuns. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, e enquanto não beberem da água da vida, e Cristo não for neles como que uma fonte de água saltando para a vida eterna, a ninguém refrigerarão, a ninguém abençoarão, e a não ser que se arrependam, seu castiçal será removido de seu lugar. Há necessidade de constante paciência, de invencível caridade, de fé onipotente na obra de salvar almas. O eu não deve ter a preeminência. Deve-se exercer a sabedoria de Cristo ao lidar com mentes humanas. Todo o obreiro que lida com almas e tem êxito deve entrar no trabalho despojado do eu. Não deve haver repreensões ou zanga, nenhuma autoridade arbitrária deve ser exercida. Não deve haver o apontar do dedo e o falar vaidade, mas ir para o trabalho com o coração aquecido com o amor a Jesus e às preciosas almas por quem ele morreu. Os que são demasiadamente confiantes em si mesmos não podem ocultar a sua fraqueza. Irão à prova com presunçosa confiança em si mesmos e tornarão manifesto o fato de que Jesus neles não está. Não são poucas essas almas demasiadamente confiantes em si mesmas, e elas têm lições a aprender na dura experiência da prova e da derrota. Poucos têm a graça de aceitar tal experiência e muitos apostatam sob a prova. Culpam as circunstâncias por sua derrota e acham que seu talento não é apreciado pelos outros. Se humilhassem sob a mão de Deus, ele lhes ensinaria. Pontos essenciais no serviço. Os que não aprendem cada dia na escola de Cristo, que não passam muito tempo em fervorosa oração, não estão habilitados para lidar com a obra de Deus em qualquer de seus ramos, pois se o fizerem, a depravação humana certamente os vencerá e eles levarão sua alma à vaidade. Os que se tornam coobreiros de Jesus Cristo e que têm a espiritualidade para discernir as coisas espirituais, sentirão sua necessidade de virtude e de sabedoria do céu ao lidar em sua obra. Há alguns que não ardem nem resplandecem, no entanto estão contentes. Estão numa condição miseravelmente fria e indiferente, e grande número dos que conhecem a verdade manifestamente negligenciam o dever de que o Senhor os considerará responsáveis. Deus nos deu a Jesus, e nele está a revelação de Deus. Nosso Redentor diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Se conhecemos a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou, indescritível alegria nos virá à alma. Oh, como necessitamos da presença divina! Para o batismo do Espírito Santo, cada obreiro deve estar murmurando sua oração a Deus. Grupos devem reunir-se para pedir a Deus auxílio especial, sabedoria celestial, para que o povo de Deus saiba como planejar, orientar e executar a obra. Especialmente devem os homens orar para que o Senhor escolha seus instrumentos e batize seus missionários com o Espírito Santo. Durante 10 dias oraram os discípulos antes de vir a bênção pentecostal. Foi necessário todo este tempo para levá-los à compreensão do que significava oferecer oração eficaz, aproximando-se cada vez mais de Deus, confessando os pecados, humilhando o coração diante de Deus e, pela fé, contemplando a Jesus e se transformando à sua imagem. Ao vir a bênção, encheu todo o lugar onde estavam reunidos e, dotados de poder, saíram para fazer trabalho eficiente pelo Mestre. Escolhendo homens para o ministério. Verdadeiramente se considera a questão muito leviana a escolha de homens que devam fazer a obra sagrada confiada às nossas mãos. Em consequência desta falta de cuidado, homens inconversos estão trabalhando em campos missionários, homens cheios de apaixonadas concupiscências, ingratos, não santificados.
Embora alguns deles tenham sido frequentemente reprovados, não têm mudado sua atitude, e suas práticas concupiscentes trazem vitupério sobre a causa de Deus. Qual será o fruto de tal trabalho? Porque não se lembram todos os nossos obreiros de que cada palavra, seja boa ou má, será enfrentada novamente no juízo. Toda a inspiração do Espírito Santo que leva os homens à bondade e a Deus é registrada nos livros do céu, e o obreiro por meio do qual o Senhor trouxe luz será louvado no dia de Deus. Se os obreiros reconhecessem a responsabilidade eterna que sobre eles repousa, entrariam esses na obra sem um profundo senso de sua santidade. Não devemos nós esperar ver a profunda operação do Espírito Santo sobre os homens que se apresentam para entrar no ministério? O apóstolo diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Atenda cada alma a essas palavras e saiba que o Senhor Jesus não aceitará compromisso. Ao aceitar e conservar obreiros que persistem em manter suas imperfeições de caráter e não dão prova cabal de seu ministério, tem sido a norma grandemente abaixada. Muitos há em posição de responsabilidade que não dão ouvidos à recomendação do apóstolo e cuidam de seguir a concupiscência da carne. A menos que o obreiro se revista do Senhor Jesus Cristo e nele encontre sabedoria, santificação e redenção, como poderá ele representar a religião de Jesus? Toda a sua eficiência, toda a sua recompensa encontra-se em Cristo. Deve haver evidência da parte dos que assumem a solene posição de pastores de que, sem reservas, se têm dedicado à obra. Devem tomar a Cristo como seu Salvador pessoal. Por que é que os que por tanto tempo têm estado empenhados no ministério não crescem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Foi-me mostrado que eles satisfazem as suas inclinações egoístas e só fazem as coisas que estão de acordo com seus gostos e ideias. Cuidam da condescendência no orgulho e na sensualidade e executam suas ambições e planos egoístas. Estão cheios de amor próprio. Mas ainda que suas más inclinações lhes possam parecer tão preciosas como a mão direita ou o olho direito, devem elas ser separadas do obreiro, ou este não poderá ser aceito diante de Deus. Homens são ordenados para o ministério pela imposição das mãos antes de serem perfeitamente examinados quanto às suas qualificações para o trabalho sagrado. Mas quão melhor seria fazer trabalho completo antes de serem aceitos como ministros do que passar por esse rígido exame depois de estabelecidos em sua posição e terem dado seu molde à obra. Uma vida consagrada. A seguinte citação revela o que fará a verdadeira consagração, e isso é que devemos exigir de nossos obreiros. Harlan Page consagrou-se a Deus com a determinação de viver e trabalhar para promover a glória do Senhor na salvação dos que perecem. Quando a princípio obtive a esperança, disse ele no leito de morte, senti que deveria trabalhar pelas almas. Orei ano após ano para que Deus me tornasse um meio de salvar alguns. Suas orações foram assinaladamente respondidas. Nunca perdeu Page uma oportunidade para levar a luz às almas. Por meio de cartas, na conversa, por meio de folhetos, nas orações, por apelos e advertências, bem como por um exemplo santo e fervoroso, procurou recuperar o errante ou edificar o crente. Nas fábricas, nas escolas e em toda parte, esse mecânico trabalhou e somente o potente poder da graça poderá explicar como alguém tão humilde poderia alcançar tanto. Sua vida é um comentário vivo das palavras. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Nossa fé nas realidades eternas é fraca, exclamou ele, e nosso senso do dever esmaece enquanto negligenciamos a salvação de nossos semelhantes. Despertemos quanto aos nossos deveres, e enquanto temos língua ou pena, devotemo-las ao serviço do Altíssimo, não na nossa própria força, mas com forte fé e firme confiança.
temos crescente luz. Temos uma mensagem solene de peso para dar ao mundo, e Deus deseja que seus escolhidos discípulos tenham uma experiência profunda e sejam dotados do poder do Espírito Santo. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Foi essa uma lição que Davi nunca esqueceu, e em seu testemunho no leito de morte disse a Salomão: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Vivemos em importante período da história da Terra, e com a luz da verdade brilhando sobre nós, não podemos agora ser excusados nem por um momento sequer por seguir uma norma baixa. Como co-obreiros de Cristo, somos privilegiados por partilhar com Cristo dos seus sofrimentos. Devemos contemplar a sua vida, estudar-lhe o caráter e imitar o modelo. O que Cristo foi em sua perfeita humanidade, devemos nós ser, pois devemos formar caráter para a eternidade. O poder do Espírito Santo espera nosso pedido e recepção. Melbourne, Austrália, 28 de dezembro de 1891. Justamente antes de deixar os discípulos e ir para as cortes celestiais, Jesus os animou com a promessa do Espírito Santo. Essa promessa tanto pertence a nós como pertenceu a eles. No entanto, quão raramente é apresentada ao povo e pregada sobre sua recepção na igreja. Em consequência desse silêncio sobre este tema da maior importância, sobre que promessa nós menos sabemos através de seu cumprimento prático do que essa rica promessa do dom do Espírito Santo, pelo qual deve ser concedida eficiência a todo o nosso trabalho espiritual. A promessa do Espírito Santo é ocasionalmente apresentada em nossas palestras. Incidentalmente nela se toca e isso é tudo. Temos demorado sobre as profecias, doutrinas têm sido expostas, mas o que é essencial à igreja a fim de que possa crescer em força e eficiência espirituais, para que a pregação possa levar consigo convicção e alma a serem convertas a Deus, tem sido grandemente deixado fora do esforço ministerial. Esse assunto tem sido posto de lado como se algum tempo no futuro fosse dedicado à sua consideração. Outras bênçãos e privilégios têm sido apresentados ao povo até se despertar na igreja o desejo de alcançar a prometida bênção de Deus, mas a impressão quanto ao Espírito Santo tem sido a de que esse dom não é para a igreja agora, mas a de que algum tempo no futuro será necessário a igreja recebê-lo. Todas as demais bênçãos. Essa bênção prometida, se reclamada pela fé, traria todas as outras bênçãos em sua esteira e deve ser dada liberalmente ao povo de Deus. Pelas astutas ciladas do inimigo, parece a mente do povo de Deus ser incapaz de compreender e apropriar-se das promessas de Deus. Parecem pensar que apenas escassos chuviscos da graça devem cair sobre a alma sedenta. Tem-se o povo de Deus acostumado a pensar que devem confiar em seus próprios esforços, que pouco auxílio deve ser recebido do céu. E o resultado é que pouca luz tem eles a comunicar a outras almas que estão perecendo no erro e nas trevas. A igreja, por muito tempo, tem se contentado com um pouco das bênçãos de Deus. Não tem sentido a necessidade de alcançar os exaltados privilégios para eles comprados a um custo infinito. Sua força espiritual tem sido fraca, sua experiência de caráter definhado e defeituoso, e estão desqualificados para a obra que o Senhor gostaria que fizessem. Não estão habilitados a apresentar as grandes e gloriosas verdades da santa palavra de Deus, que convenceriam e converteriam almas por intermédio do Espírito Santo. O poder de Deus espera seu pedido e recepção. Uma colheita de alegria será feita pelos que semeiam a santa semente da verdade. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pela atitude da igreja, tem o mundo recebido a ideia de que o povo de Deus é realmente um povo sem alegria,
de que o serviço de Cristo não é atrativo e de que a bênção de Deus é concebida aos que recebem a pesado custo. Demorando-se sobre as provas e ampliando as dificuldades, representamos mal a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, pois o caminho do céu é tornado sem atrativos pela escuridão que se acumula ao redor da alma dos crentes, e muitos se afastam desapontados do serviço de Cristo. Mas serão crentes os que assim apresentam a Cristo? Não, pois os crentes confiam na promessa divina, e o Espírito Santo tanto é confortador como reprovador. O cristão deve edificar todo o fundamento se quiser construir um caráter forte e simétrico, se quiser ser bem equilibrado em sua experiência religiosa. É dessa maneira que o homem será preparado para atender aos reclamos da verdade e da justiça, como são apresentados na Bíblia, pois ele será sustentado e fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que é cristão verdadeiro combina grande ternura de sentimentos com grande firmeza de propósito, com inamovível fidelidade a Deus. Em caso algum se tornará traidor de sagrados depósitos. Quem é dotado do Espírito Santo tem grande capacidade do coração e do intelecto, tendo uma força de vontade e propósito invencíveis. Meus irmãos, nosso Salvador exige de vós que cuideis de como dais testemunho dele. Precisais penetrar cada vez mais fundo no estudo da palavra. Tendes de vos defrontar com toda a classe de espíritos, e ao ensinardes as verdades da palavra sagrada, deveis manifestar sinceridade, respeito e reverência. Extirpai os contos de vossos sermões e pregai a palavra. Então tereis mais molhos para levar ao Mestre. Lembrai-vos de que em vosso auditório há os que constantemente são acossados pela tentação. Alguns estão lutando com a dúvida, quase desesperados, quase sem esperança. Pedi a Deus que vos ajude a falar palavras que os fortaleçam para o conflito. The Review and Herald, 22 de dezembro de 1804.